senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC, resolvendo equações no universo complexo. Então, vamos à equação, resolver a equação 2z ao quadrado menos 3z mais 2 igual a 0. Senhores, partindo para cima do método pelo delta. Discriminante, ao b ao quadrado menos 4ac, nosso caso a é 2, b é menos 3, c é 2. Então, os senhores, usando o valor delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, com esses respectivos valores, chegamos a delta igual a menos 7. Gente, se fosse no campo ou no universo real, ou dos reais, nós aqui mesmo já citaremos que o conjunto de solução dessa equação seria vazio. Mas estamos no universo complexo, vamos continuar. Uma maneira de você trabalhar com o discriminante delta, quando ele é negativo. Se nós temos que menos a, ou podemos trabalhar com menos a, sendo menos 1 vezes a. Mas quem é menos 1, senhores? É i ao quadrado. Então, podemos citar que é i ao quadrado vezes a. Olha, gente, se nós quadrarmos isso aqui, tudo, o produto, podemos trabalhar com o quadrado de i vezes a raiz quadrada a. Tá? Ou seja, menos a, senhores, ao quadrado, podemos usá-lo sendo i raiz quadrada a ao quadrado. É o que nós vamos fazer aqui com esse delta para ficar mais rápido o nosso discriminante na forma de Bhaskara. Ok? Então, nós vamos trabalhar com menos 7, que é o valor do delta, sendo i raiz quadrada 7 ao quadrado. Senhores, usando o Z1, ficamos a depender de menos 3, menos valor disso aqui ao quadrado, ó, extraindo a raiz quadrada de i raiz quadrada 7, é o menos i raiz quadrada 7, sobre 2 vezes o a, que é o 2 vezes 2. Senhores, ajeitando essa condição de sinalizações, ficamos então a depender e distribuindo esse numerador em relação ao nosso denominador, podemos dizer que ficamos com o Z1 valendo 3 quartos menos i raiz quadrada 7 sobre 4. É a nossa primeira raiz. Se é a equação de segundo grau, senhores, vamos ter duas. Qual é a próxima? Usando a condição de soma, ficamos então com menos o menos b, mais i raiz quadrada 7, que é a condição do nosso delta ao quadrado, extraído sua raiz, 2 vezes 2. E aí, senhores, dando ajeitadazinha nos sinais, distribuindo esse numerador em relação a 4, podemos então citar que a solução dessa equação é 3 quartos menos i, que multiplica a raiz quadrada 7 quartos, e a outra raiz é o 3 quartos mais i raiz quadrada 7 sobre 4. Senhores, mais uma equação de segundo grau completa. 4z quadrado mais 2z mais 1 igual a 0 no universo complexo. Novamente, nosso delta. Se é menos 12, olha só como é que ele fica usando aí a nossa notação. É o i vezes 2 raiz quadrada 3, né? Porque o 12 fatorado, senhores, é o 4 vezes 3, o 12. O 4 sai raiz quadrada 2 como 2. Então, ficamos com i vezes 2 raiz quadrada 3. Senhores, usando o Bhaskara, chegamos então a ficar com menos 2 menos a extração desse quadrado aqui é o i vezes 2 raiz quadrada 3 sobre o 2 vezes 4. Senhores, simplificando a fração por 2, ficamos com menos 1 menos i raiz quadrada 3 sobre 4. Distribuído o numerador em relação ao denominador, menos 1 quarto menos i raiz quadrada 3 sobre 4. Senhores, praticamente é uma repetição em relação a Z2, que é só a condição de soma, é a única variação de uma para outra praticamente. E podemos então citar que a nossa solução é menos 1 quarto menos i raiz quadrada 3 sobre 4 e menos 1 quarto, ou menos 1 sobre 4, mais i raiz quadrada 3 sobre 4. Senhores, vamos a outra equação agora do quarto grau. Uma equação que, se é do quarto grau, vamos ter que determinar 4 raízes para ela, do campo universo complexo. Então, senhores, uma das maneiras de resolvermos essa equação, podemos fazer pelo método fatorado. Dois números que a soma vem a ser menos 5 e o produto menos 36. Senhores, quais são eles? Soma menos 5, produto menos 36, é o menos 9 e o 4. Então, senhores, vamos então chegar... Temos agora as raízes, o produto desses dois fatores para chegarmos às raízes em z.
Ou seja, pegamos o primeiro fator, que é o z quadrado menos 9, e o igualamos a zero. Sendo feito isso, senhores, raízes reais e diferentes, que é o mais ou menos 3, são as duas primeiras das 4. Senhores, o outro fator, z ao quadrado mais 4 igual a zero. Senhores, isolando aqui z ao quadrado, chegamos a uma equação que possui raízes no campo complexo. Já fizemos algumas, daqui as nossas notaçõezinhas. E chegamos então a z igual a mais ou menos o 2i. Então, senhores, as 4 raízes é a mais ou menos 3 e mais ou menos 2i. São as 4 raízes dessa nossa equação. Senhores, vamos para as potências do i. Só para dar uma lembrada, nosso i é a nossa unidade imaginária, que i é a raiz quadrada menos 1, que equivale aí ao quadrado sendo menos 1. Senhores, i elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é o próprio i. As unidades nos reais, né? Propriedade das potências. I ao quadrado é a unidade, é menos 1. I ao cubo, podemos desmembrá-lo como i ao quadrado vezes i, que ficamos menos 1 vezes i menos i. E a quarta, senhores, podemos desmembrá-lo em i quadrado vezes i quadrado, que é o menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E a quinta, por i quadrado vezes i ao cubo, chegamos a i. E a sexta, podemos desmembrá-la em i ao cubo vezes i ao cubo, a menos 1. E a sétima, senhores, chegamos a menos i. O que é que se verifica, senhores? Que é sempre que o expoente i for chegando a uma condição crescente, ele vai se repetir de 4 em 4 unidades. Então, senhores, podemos guardar como uma nota importante essas 4 primeiras potências do i. I a 0 é 1, i elevado a 1 é o próprio i ao quadrado é a unidade, i ao cubo é menos i. Senhores, uma questão importante sobre as potências. A partir do i é 4, nós já sabemos que é 1, podemos aplicar a seguinte forma para i elevado a um expoente qualquer, diferente dos 4 iniciais. É i elevado a k igual a r, onde esse r, senhores, é o resto da divisão do expoente k por 4. Vejamos alguns exemplos. I a 9, primeiro passo. Você divide o 9 por 4. Ao dividirmos 9 por 4, temos resto 1. O que vamos trabalhar? Que i a 9 ó, é igual a i elevado a 1. Mas quem é i elevado a 1? É o i. Então, i é 9, senhores, é 1. I a 22, primeiro passo, dividimos 22 por 4. Quem é o resto dessa divisão? Resto 2. Que tiramos? Que i elevado a 22 é o mesmo de i a 2, e do resto, ó. Mas quem i elevado a 2 é o menos 1. Então, i elevado a 22 menos 1. I a 103, senhores, divisão de 103 por 4, resto 3. I a 103 é o mesmo de i elevado a 3, que i elevado a 3, ó, menos 1. Essas 4 aqui vamos acompanhar sempre. Então, aí temos as primeiras. E aqui, por exemplo, mais exagerado um pouco, i elevado a 17, senhores, podemos dizer dividir 17 por 4, dá resto 1. Então, i elevado a 17 é o i elevado a 1, e i elevado a 1 é o próprio i. Agora, senhores, se os expoentes forem tão um pouco exagerados, existe, digamos, uma regrazinha prática. Para você tomar apenas o resto da divisão por 4, você divide apenas os dois últimos. No número dado, você toma apenas os dois últimos algarismos e divide por 4. Ou seja, i elevado a 80, se você dividir 80 por 4, o resto é 0. Então, trabalha com i a 0. A 527, você toma só o 27. Resto 3. Então, aqui temos i a 0 é 1, i elevado a 3 é menos i. Então, podemos dizer que i a 2180 mais i a 527 equivale a 1 menos i. Senhores, i elevado a menos 4, transformamos a potência expoente negativo na condição fracionária. E aqui já usamos que i a 4, ó, 4 dividido por 4, dá resto 0. Então, i elevado a 0 é 1. Então, ficamos com i sobre 1. I elevado a menos 4, trabalhamos com ele valendo 1. I elevado a menos 48, mais i elevado a menos 118, menos i elevado a 17, 9. Novamente, transformamos aqui as potências de expoente negativo com as respectivas divisões. Senhores, chegamos a usar esses expoentes. E aqui, senhores, simplificando menos 1, mais 1 por menos 1, fica só menos i.
Resposta menos I. Senhores, deixamos essas 5 questões. E no mais, bons estudos. Valeu e até a próxima.